Olá, mediador de física Newton, exercícios resolvidos, campo elétrico e potencial elétrico. Referente ao livro de física, módulo 2, capítulo 2. E questões do Enem, que serão abordadas agora. Começamos pela questão 133, Enem, Prova Azul 2020. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para a proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Bom, aqui nós temos uma representação do que seria um automóvel. Uma câmara fechada, metálica, né, e neutra. Quando essa câmara está exposta a campos elétricos, no caso aqui, o campo elétrico, como vocês viram no vídeo do PVS, né, ele sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Essa carga positiva, ela induz carga negativa desse lado da câmara metálica. A carga negativa induz cargas positivas. O que acontece? Aqui dentro surge um campo elétrico que se opõe ao campo elétrico externo. O campo elétrico resultante no interior da câmara é zero. Essa caixa é denominada de gaiola de Faraday. O que ela faz? Ela blinda, né? Ela faz uma blindagem, não permitindo que em seu interior exista um campo elétrico. Então, aqui, por exemplo, os automóveis, tem um automóvel sendo atingido por um raio. E percebe-se que o automóvel segue seu destino, né? O motorista está protegido pela carcaça do automóvel, a carcaça metálica do automóvel. Aqui nós temos, né, uma bobina que gera essa descarga, tem uma moça dentro dessa caixa. Essa caixa é também uma blindagem eletrostática, chamada de gaiola de Faraday. Ok? Então vamos lá. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Letra A, isolamento elétrico dos pneus. Bom, o pneu de um carro na chuva está molhado, né? E além do mais, o raio, que é uma corrente elétrica, ele percorre o ar, né? O ar, ele naturalmente é um isolante elétrico. Sob certas condições, ele torna-se condutor, né? Mas não é um excelente condutor. Torna-se condutor por quê? Porque o raio passa por um determinado caminho devido a um fenômeno físico, tá? Então, o isolamento elétrico dos pneus não é suficiente, porque o ar ele é muito mais isolante do que o pneu. Você pegar quilômetros de ar é muito mais isolante do que 10 centímetros de pneu, tá? Então, a letra A não pode ser. Letra B, efeito de para-raios da antena. Então não tem a ver com a antena. Então, por exemplo, se o carro for conversível, se ele for aberto, vai sobrar para todo mundo, porque não é uma caixa fechada, né? A parte de cima do automóvel estando aberta, mesmo com a antena, não funciona. Letra C, blindagem pela carcaça metálica. Essa é a resposta. Então, uma caixa metálica blinda, né, não permitindo a entrada da corrente elétrica. Letra D, escoamento da água pela lataria, né? Então o metal é muito mais condutor do que a água. Letra E, aterramento pelo fio terra da bateria, né? Então também não é. O fio terra está ligado à blindagem, está ligado à carcaça do carro, mas não tem relação com o fio terra da bateria, isso não tem nada a ver. A bateria não vai suportar nada. Então a resposta é a letra C. Questão 50, Enem Branco 2014. Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van der Graaf, figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas na figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente, figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes.
Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação, figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente por estar próxima a uma descarga elétrica é o A. Então aqui A, B, C, D e E, vamos entender um pouquinho. Aqui nós temos o corpo de uma lâmpada fluorescente. Tá? No interior de uma lâmpada fluorescente nós temos um gás, um exemplo, argônio. Aqui nós temos uma gota de mercúrio. Mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente. Por isso que lâmpadas fluorescentes não podem ser descartadas em qualquer lugar. O mercúrio é altamente tóxico. Tá? Ele é importante no funcionamento dessa lâmpada. Nas extremidades temos eletrodos. Nesses eletrodos é formada uma nuvem eletrônica, o efeito chamado efeito termoiônico. A passagem de corrente elétrica faz com que haja um aquecimento desse filamento e elétrons tornam-se livres nesse momento. Existe uma diferença de potencial elétrico entre esses dois eletrodos, uma voltagem. Né? Essa voltagem, essa enorme voltagem, faz com que haja uma descarga elétrica entre os eletrodos. É sabido que quando uma descarga elétrica passa por um gás, o gás acende. O mercúrio ele tem a sua função de transferir essa energia para o gás argônio. Tá? Esse gás argônio, juntamente com o mercúrio, vão emitir na faixa do ultravioleta. O ultravioleta faz mal para todos. E também não enxergamos na faixa do ultravioleta. Acontece que essa radiação ela vai atingir um fósforo branco que fica na superfície interna da lâmpada. Por isso que a lâmpada é branca. Aquela parte branca mesmo desligada, aquilo ali é uma substância, é um pó, né? É um fósforo. Quando o ultravioleta atinge esse fósforo, acende. Essa substância acende. É assim que funciona, de uma maneira bastante simplificada. Tá? Aqui temos o reator, tudo isso aqui são procedimentos para... O que importa aqui é que existe no interior da lâmpada um campo elétrico, e esse campo elétrico é que faz acender esse gás aí. Tá? Foi colocada uma lâmpada, ela está totalmente desconectada no interior de um copo, dentro de um micro-ondas. Olha o que aconteceu. A lâmpada acendeu. Tá? Por quê? Porque o micro-ondas ele gera um campo elétrico no seu interior. Tá? Então, esse tipo de coisa não deve ser feita, sabe? Isso é um procedimento perigosíssimo. Ok? Bom, então qual a grandeza? A grandeza é o campo elétrico. Tá? Então, não é a carga elétrica, não é a corrente elétrica, nem a capacitância, nem a condutividade. É o campo. A condutividade elétrica está associada à mobilidade de cargas elétricas no corpo. O corpo de maior condutividade elétrica, os elétrons têm maior mobilidade. Os metais, por exemplo. A capacitância elétrica ela está associada com o armazenamento de cargas elétricas. Então, capacitores são estruturas formadas por isolante elétrico com terminais metálicos. Também não tem a ver. A corrente elétrica está associada ao movimento de cargas elétricas. Não tem relação com isso. Né? Você pode ver que há um isolamento entre a lâmpada e o interior do isolamento elétrico. Né? Então a resposta é a letra B. Letra A também, carga elétrica, não tem relação com isso. As cargas elétricas, sem essa diferença de potencial, sem a tensão elétrica, elas permaneceriam numa nuvem no entorno desse eletrodo. Caso queira entender o funcionamento de uma lâmpada fluorescente, é só clicar nesse link abaixo aqui. Ok? Resposta letra B. Questão 76, Enem Azul, PPL 2015. A figura representa uma embalagem cartonada e sua constituição em multicamadas. De acordo com as orientações do fabricante, essas embalagens não devem ser utilizadas em forno micro-ondas. Então a caixa tem polietileno, é um plástico, alumínio, metal, polietileno, plástico, papel, uma celulose, polietileno, plástico de novo. Então o único metal é o alumínio. É uma caixa de leite longa-vida, como está escrito aqui. Caixa de leite. Tá?
A restrição citada deve-se ao fato de... Bom, foi colocado no interior do micro-ondas... Foi colocado alumínio no interior do micro-ondas. Olha o que aconteceu quando o alumínio é colocado no interior do micro-ondas. Descargas elétricas ocorrem ali dentro. No interior do micro-ondas há um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele é um campo elétrico oscilante, é um campo eletromagnético, melhor dizendo. Então, isso faz com que os elétrons livres do alumínio se movimentem, gerando essas cargas elétricas. Há outro fenômeno também associado às pontas desse alumínio, né? Na região das pontas, nas regiões agudas, você tem uma concentração de cargas elétricas maior. Então vai favorecer melhor ainda esse fenômeno aí. Então, a restrição citada deve-se ao fato de a embalagem aberta se expandir pela pressão do vapor formado em seu interior. Olha, pode até haver vapor no interior da caixa, mas se a caixa está aberta, o vapor escapa e vai embora. Ele não tem a relação com isso. Letra B. A camada de polietileno se danificar, colocando o alumínio em contato com o alimento. O alumínio em contato com o alimento não tem relação, as panelas são de alumínio. E muitas das panelas, né, do Rio de Janeiro, o alimento é cozido no interior de uma panela de alumínio. Então não tem problema esse contato do alimento com o alumínio. E, inclusive o alumínio é usado para enrolar churrasco, né? Carnes. Enrolar as carnes para fazer churrasco. C. Fina camada de alumínio blindar a radiação, não permitindo que o alimento se aqueça. Bom, o alumínio ele vai reagir, né? Ele vai reagir com a radiação, como foi visto, mas não tem relação com isso não. Como a gente viu, ele vai pegar fogo, né? D. Absorção de radiação pelo papel, que se aquece e pode levar à queima da camada de polietileno. Então o papel ele não vai interagir. Realmente é o metal, porque o metal tem elétrons livres. Letra E. Geração de centelhas na camada de alumínio, que pode levar à queima da camada de papel e de polietileno. Com certeza, tem fogo aí dentro. Resposta, letra E. Questão 107. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira, durante sua leitura. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é... Bom, Enem Azul PPL 2018. Bom, nós já vimos que é entrar no carro. Então, a melhor maneira de se proteger é entrar no carro. Entrar na barraca, você tem uma proteção menor, porque a barraca é pequena, a pessoa pode ficar próxima às laterais da janela, então pode ser atingido. Entrar no quiosque, né, também tem uma proteção, mas acontece que o quiosque não é feito de metal, né? Você tem tomadas ali dentro. Abrir o guarda-chuva pode ser atingido por um raio. Ficar embaixo de uma árvore é a pior das opções. O raio ele vai escolher sempre o ponto mais alto, e quem estiver próximo à árvore vai receber a descarga. Então, o carro ele oferece uma blindagem eletrostática. A resposta é a letra A. Questão 54. Durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas que induz uma polarização oposta no solo. Nuvem, terra. À medida que a nuvem se aproxima da terra, acontece uma polarização. Tá? A terra podemos considerar como sendo uma esfera neutra. Então, quando essas cargas negativas se aproximam da terra, há uma indução. As cargas negativas da terra se afastam. E nessa região ficam as cargas positivas. Cargas negativas, campo elétrico. Então, estabelece-se um campo elétrico das cargas positivas para as cargas negativas. Esta é a representação. Normalmente, as cargas de um raio são as cargas negativas. Tá? E as cargas negativas, elas se movimentam no sentido oposto ao campo elétrico. Então,
o raio é de cima para baixo, descendente. Uma outra situação é uma nuvem carregada positivamente, ela se aproxima da Terra, induz cargas negativas na superfície da Terra, o campo elétrico é para baixo, então a descarga sai da Terra para a nuvem ascendente, descarga ascendente. Então, a resposta é a letra D. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Então não tem relação com o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é fraquíssimo. A corrente elétrica gerada dentro das nuvens também não. A resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo. A questão é que a resistividade é uma dificuldade de passagem de corrente elétrica, é uma propriedade dos materiais. O raio acontece por quê? O ar ele é um isolante elétrico. O ar ele conduz pouco, é um mau condutor. Mas o que acontece? À medida que vai aumentando a tensão elétrica entre a nuvem e o solo, à medida que as cargas elétricas vão se armazenando cada vez mais, vai chegar um momento que essa diferença, essa tensão elétrica entre a Terra e o solo, vai fazer com que o ar sofra uma quebra em sua rigidez dielétrica. Ou seja, ele vai passar a ser condutor. Então, o raio ele vai passar exatamente nessa região condutora do ar. Então, por isso que acontece dessa forma. É como se você tivesse uma forma grosseira de você entender. Você tem uma prateleira e você vai colocando livros ali em cima. Vai chegar um momento que a prateleira vai ceder, porque o peso dos livros é superior à força de apoio da prateleira. Então ela vai quebrar, então vai ser uma pancada muito forte, devido ao acúmulo dos livros. Então, é algo, uma analogia grosseira. Questão 78, Enem 2010 azul. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferente, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar esta situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é D. Bom, aqui nós temos os experimentos nesse GIF aqui. Então, essa aqui é uma caixa blindada. O que vai ser feito é colocar um celular no interior desta caixa aí. Então, vamos observar. Esse celular ele foi sintonizado na TV. Demorando um pouco. Bom, continuando, então, consertei aqui o vídeo. Então você tem o celular sintonizado na TV. Ele será colocado no interior desta gaiola que está aí, tipo um alçapão. Então ela é toda fechada, metálica, as laterais em cima e embaixo. Então vai ser colocado no interior desta caixa aí. Então você pode observar que quando colocado no interior da caixa, olha o que acontece. O televisor sai do ar. Sai do ar. Porque houve uma blindagem. Então esta caixa, essa gaiola de Faraday, ela impede que as ondas eletromagnéticas atinjam o celular.
Bom, agora ele vai retirar o celular aí de dentro. Quem quiser assistir é só clicar aqui, ó. Assistir completamente o vídeo é só clicar nesse link aqui ao lado. Bom, agora ele vai retirar o celular. E o que vai se observar é que o celular vai voltar ao normal. Ele volta, aparece novamente o que estava acontecendo antes, né? Que é o canal de TV. Ok. Então a resposta é a letra B. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de metal, né? E o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Então não pode ser de madeira. Então a letra A e E não pode ser. Só pode ser a letra B, C e D. Letra C, metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação. Não. Letra D, metal é o telefone e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. Não. A letra B tem a ver com a blindagem eletrostática. Muito obrigado.